Olá, professores, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Hoje nós iremos para a nossa aula 11 do Google Classroom e iremos ensinar a como inserir a atividade em uma turma coletiva. Vamos lá? Então vamos direto ao ponto. Se sua escola adotou as turmas coletivas, e você pretende inserir sua atividade, está em dúvidas, observe bem. Você, professor, estará aí nessa turma coletiva. Sempre que você quiser inserir uma atividade, ou um trabalho, ou um conteúdo, você vai clicar em criar. Se você quer criar uma atividade com teste, pergunta e material. Mas vamos ensinar a como ir passo a passo. Por exemplo, a primeira coisa que o professor deverá fazer é criar um material, ou seja, aquela sua aula que você pretende dar e você pretende colocar o seu material à disposição dos alunos. Vamos então pegar um exemplo aqui. Vou colocar aqui. Para efeito de organização, a orientação é que sempre o professor comece a dar nome e números a essas atividades. Por exemplo, aula 1, se é a sua primeira aula, coloque aula 1. Por exemplo, introdução, vou fazer aqui, professor de matemática, né? Introdução à estatística. Lá da... O interessante é você colocar um nome, sempre dar um título aqui, como aula 1, né? E colocar o nome do conteúdo. Aula 1, introdução à estatística, por exemplo. E você deseja aqui, então, adicionar. Se você quiser colocar a instrução para os alunos, coloque aqui. Então, vamos adicionar um material. Você pode adicionar o material do seu Google Drive, ou um link da internet, ou um arquivo, aquele que você já tem preparado, o seu slide, a sua aula no seu computador. Você pode clicar em arquivo, procurar o seu material no seu arquivo, no seu computador. Vou colocar aqui estatística básica. Observe que eu adicionei um slide sobre estatística básica. E você, professor, ainda deseja adicionar um material para complemento. Então, você pode adicionar um vídeo do YouTube que você olhou, gostou, e você pode, então, ofertar aí para os alunos como material complementar. Vamos colocar, então, introdução à estatística. Vamos pesquisar. Vou pegar aqui logo esse primeiro vídeo, introdução à estatística como conceitos, e eu posso estar adicionando esse material como complemento. Por exemplo, aula 1, introdução à estatística, coloquei aqui meu material de PowerPoint, a qual foi dado na aula. Observem que também você pode estar adicionando o complemento, como um vídeo no YouTube e outras coisas mais. Você, professor, ficará à vontade. Você, então, vai... Observe bem, professor. O principal, na hora de postar em uma turma coletiva, é a parte de tópicos. Fique bem atento. Na parte de tópicos, se você é o professor de matemática, então você clicará em tópicos e procurará aqui a sua disciplina, ou seja, o seu tópico correspondente à sua disciplina. Se é matemática, então clique em matemática. Após clicar no tópico correspondente, você tem a opção de postar ou de programar ela para uma determinada data futura. Você pode, então, estar postando essa atividade e ela irá ser redirecionada para a sua página de matemática. Onde você deve procurar? Procure aqui do lado, ó, na parte de tópicos. Procure a parte de matemática, clique em matemática e será redirecionada automaticamente para o seu tópico de matemática. Observe bem que a atividade foi postada como aula 1, introdução à estatística, e os alunos estarão aí com esse material para assistir essa aula do seu vídeo e observar bem a leitura do seu PowerPoint que foi dado como suporte aí para essa aula de introdução à estatística. Mas se você deseja, então, colocar uma atividade, vamos lá.
clique em atividades, clique em criar. Agora há pouco colocamos o material, pois vamos então indicar uma atividade para os nossos alunos. Clique em atividade, coloca o título dessa atividade. Como nós colocamos aula 1, seria interessante que você também colocasse organizadamente a sua atividade. Então, você pode digitar atividade 1, para fazer referência àquela sua aula 1. Atividade 1 sobre introdução à estatística. Você pode, então, adicionar o seu material, a sua atividade que você tem aí no seu computador, ou se você quiser pegar uma atividade da internet, ou uma atividade que você queira fazer no Google Forms, tá? Então, você pode aí estar adicionando uma atividade. Vou colocar aqui qualquer uma como exemplo. Então, ao adicionar a sua atividade, você também terá a opção de colocar aqui as partes onde o aluno poderá visualizar o arquivo, ou o aluno poderá editar o seu arquivo, ou poderá fazer uma cópia. Coloquem sempre como visualizar o arquivo. Ao lado, você colocará a sua pontuação, ou se você também não quiser dar pontuação, você pode colocar essa atividade como atividade sem nota. Coloque a data da entrega. E a parte mais importante é a parte de tópicos, que você vai redirecionar a sua atividade lá no seu tópico de matemática. E assim criar a sua atividade. Clique em criar atividade. Então, clique no seu tópico de matemática e você será redirecionado para a sua atividade de matemática. Observem bem. Aqui você tem o seu material que foi colocado, né? E aqui você terá, olha só, seu material postado, como você terá também a sua atividade postada referente àquela aula de introdução à estatística. Observem bem que cada professor terá o seu tópico, pois ao adicionar a sua aula e a sua atividade, será redirecionado para o seu tópico. Vamos então para um segundo exemplo. Vamos colocar aqui uma aula de português. Clique em atividades, criar, clicar no material, importante, o material sempre é referente à aula, tá? Então, material de português, posso colocar então aula 1 sobre pronomes. Pode, então, adicionar aquela aula, o link, a qual você tem aí uma aula legal. Mas se você não tiver uma aula e tiver visto alguma aula, colocar slide, clicar aqui em pronomes, slide, e você observa que chegará aqui, ó, a sua pesquisa, você encontrará pesquisa sobre pronomes. Então, você poderá utilizar também o seu slide da internet. Observe, slide 1, pronomes. Você tem aí vários slides feitos aí na internet. Se você, assim, pesquisar e gostar, você pode estar adicionando as suas atividades. Observe como. Você poderá copiar o link da sua atividade, a qual você observou na internet. Clique no link, selecione e clique em Ctrl+C, ou clique com o botão direito em cima em copiar. Volte para a sua atividade e clique em adicionar link. Ao adicionar link, Ctrl+V para colar e adicione esse link à sua aula, o seu material. Olha só, o seu aluno também será redirecionado para a sua aula que você pesquisou na internet. Então, você pode estar fazendo isso. Ou também, se quiser adicionar um vídeo, né, de complemento, sempre é bom adicionar um vídeo de complemento para que os alunos possam entender. Observe aqui pronomes, parte 1, temos também pronomes. E aí você vai olhando aquele professor do YouTube que você gosta, né? Então você pode estar indicando
para os seus alunos, para que eles possam também ser alunos pesquisadores. Então, você vai para a parte mais importante, que é indicar o tópico. Se a aula é de português, então indicaremos aqui o tópico de português. Podemos postar. Observe bem, professor, que você deverá ir ao seu tópico, né? Tópico de português. Olha só, a sua aula já foi postada, o seu material 1 sobre pronomes, e você disponibilizará dessa maneira para os seus alunos. Observe bem que cada professor terá o seu tópico. Então, você poderá postar a sua aula e as suas atividades no seu tópico, ok? Portanto, dessa maneira, a turma coletiva propicia aos professores estarem postando todas as atividades em uma turma só, de acordo com o seu tema. Mas observe se o professor colocar em um local diferente do seu, o que irá acontecer? Imagina que o professor de matemática postou na atividade de português. Como é que faremos isso? Vamos lá, então? Porque isso pode ocorrer, né? Do professor colocar no tópico errado. Vamos lá, então. Aqui na atividade, criar uma atividade. Temos aqui a atividade 1, pronomes. E o professor vai adicionar a sua atividade, mas ele colocou no tópico errado. Imagina que o professor aqui de português errou e colocou no tópico de história. E clicou em criar. Não se preocupe, professor. Observe, o professor de português vai buscar a sua atividade no tópico de português e ele observa que não tem atividade postada. E ele colocou, foi na aula de história. Acabou se confundindo. Não tem preocupação. O que você poderá fazer? Clique ao lado, clique nos 3 pontinhos e clique em editar. Ao clicar em editar, você estará na sua atividade novamente. Então, você vai para o seu tópico e mude o tópico para o seu tópico correspondente da aula de português. E assim, clique em salvar. E você será redirecionado ao seu tópico de português. Observem só, no tópico de português, o professor postou a atividade sobre pronomes. E assim, os professores conseguirão estar utilizando essa turma coletiva da melhor forma possível. Ok? Então, até a próxima